Olá pessoal, essa é a Sandra. E esse é o Moisés. Então, como de costume, por favor, entra lá no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, deixe sua pergunta, compartilhe nossos vídeos, que a nossa intenção é estudar a palavra de Deus e incentivar, buscar esse entendimento que nós estamos vivendo nos últimos tempos, estudar sobre o céu, a volta de Jesus, enfim, todos os assuntos que nós temos tratado nos nossos vídeos. E o tema de hoje será: o céu está em outra dimensão? Nós temos falado do céu, um lugar literal, um lugar físico, né? E qual a nossa parte, né? Qual a parte de nós que vai para esse céu, né? Nesse momento, se a gente morre, já falamos sobre isso. Olha lá nos nossos vídeos anteriores. E nesse aqui nós vamos responder essa pergunta: o céu está em outra dimensão, né? Então, é interessante, porque Gênesis 3:24 diz assim, ó: Deus baniu Adão e Eva e no lado leste do Jardim do Éden estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Ou seja, era feito de uma forma, a realidade, que essa espada flamejante dividiu e o homem não pôde mais ter acesso àquele jardim. Agora, a gente sabe, né, assim, eu sempre tive muita curiosidade sobre esse versículo, porque se Adão e Eva foram expulsos do jardim, eles não tinham mais como entrar, como é que a gente pode, mais ou menos, localizar o Jardim do Éden aqui nessa dimensão terrena? Porque, claro que é uma área muito vasta, né? Mas nós temos coordenadas na Bíblia, né? São os rios que nos ajudariam a localizar, tá lá em Gênesis 2, de 10 a 14, fala que do Éden saía um rio que se dividia em 4 braços, que é Pison, Gion, Redequel e Eufrates. E claro, né, esses rios ou mudaram de nome ou já não existem mais, né? Porque o dilúvio, acho que causou uma mudança na configuração lá da região, né? Então, a gente não pode ter uma ideia perfeita de onde era, mas assim, se a gente for pensar bem, pensando nesse rio Eufrates, ele pode dar uma dica para nós. Alguns acham que um desses rios está na Etiópia, sabe? Então, assim, é uma região vasta, mas a gente pode mais ou menos dizer, aqui era onde era o Éden, né? Talvez não localizar o jardim especificamente, mas o Éden era toda aquela região. Como é que eles foram expulsos se hoje a gente pode entrar naquela região? A gente poderia ficar aí alguns anos caminhando, né? Andando de um lado para o outro lá, mas nós iríamos inevitavelmente andar em algum lugar que seria o Éden. Então, a única explicação que eu vejo é que a realidade era uma dimensão muito maior, né? Ou tinha mais dimensões, e foi dividido. E nessa divisão, o homem, Adão e Eva, perderam o direito, a possibilidade de estar aqui nessa dimensão, mas ficaram nessa de baixo, que é igual, é só a dimensão, é como se fosse, sabe, uma coisa assim, tridimensional? Quer dizer, eu posso olhar à sua frente, eu posso olhar aqui atrás, mas se a gente faz um bonequinho de papel, você não vê atrás do bonequinho, você vê só a frente dele, seria bidimensional, né? Então é mais ou menos assim. É uma coisa que tem muitas dimensões, mas perdeu-se uma. E o anjo, os anjos, né, fecharam essa espada, você não tem acesso, né? Seria tipo uma porta, um caminho. Eu acredito tipo... que essa espada flamejante é uma energia que foi usada, que selou, né? Ela anda ao redor porque é uma energia que, vamos dizer, se movimenta, mas ela selou, ela selou as dimensões, né? E é tão interessante porque, assim, essa nossa dimensão aqui ficou isolada e ela ficou parecendo sombras do que é a realidade, né? Então, dimensões, o que são essas dimensões que a gente fala? São coordenadas que nós precisamos para descrever coisas. Então, por exemplo, um terreno, nós dizemos que ele tem largura, comprimento. Como é que faz quando a gente vai falar sobre um terreno? Um terreno, ele tem largura e tem comprimento, certo? Se a gente vai falar de um prédio, por exemplo, aí já o prédio ele tem comprimento, largura e altura, né? Tá certo? Então, ou profundidade, né? Então, isso é o que o nosso mundo em geral usa e é descrito, né? Por altura, largura e profundidade, vamos dizer assim. Agora, a ciência tenta explicar as dimensões, né? Reconhece que existem mais dimensões. Uma delas é a teoria das cordas,
que diz haver 6 dimensões, né, bem enroladinhas, e elas estão ao nosso redor, mas nós não podemos percebê-las, enfim. É até difícil a gente discutir essas teorias, porque elas são bem complicadas, mas eles reconhecem que tem mais dimensões. Eu me satisfaço com essa ideia de que a nossa dimensão ficou isolada, empobrecida, escura, sombras de uma realidade muito superior, né? É como um desenho que é tridimensional e um desenho que está achatado ali na folha de papel, né? Seria a mesma, essa mesma questão coisa, de, né? de escuro é interessante, porque todas as pessoas, na sua grande maioria, que tem experiência sobrenatural, né, com o Senhor, inclusive em alguns relatos bíblicos, vê uma luz forte, não dá para olhar, né? Parece assim, parece que aqui essa luz não faz parte dessa dimensão. Tudo que vem de lá é claro demais, é muito forte, é muito... Acha que é escuro, né? É verdade. Exatamente. Principalmente quem tem essas experiências de quase morte, que eles falam EQM, né? Experiência de quase morte. Eles falam que lá a luz era brilhante, que tudo tinha, o colorido era diferente, que não tem as cores que tem aqui, lá não tem as cores, como que é? Lá tem muito mais cores do que tem aqui, por causa do tipo de luz, porque a gente só vê a cor por causa da luz, né? Paulo mesmo teve problema nos olhos, né? Muitas pessoas defendem porque a luz foi tão forte que alguns dizem isso mesmo. Que afetou ele, né? Mas um dia, quando Jesus voltar, essa realidade vai se unir de novo. Nós vamos falar mais sobre essa unificação das dimensões em outros vídeos. Em Efésios 1:10 fala assim, ó, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então as dimensões vão se unir mais uma vez. Então, realmente, o céu não é dessa dimensão, está em outra dimensão. E é interessante porque Paulo fala que ele foi arrebatado, né? Se no corpo ou fora do corpo ele não sabe, mas ele foi até o 3º céu, né? Eu sei que os gregos tinham um negócio de dizer que as nuvens aqui é o 1º céu, onde estão as estrelas é o 2º céu, e o 3º céu seria o lugar onde Deus habita, né? Mas eu não sei se Paulo estava tentando usar um jeito de falar para o grego entender, ou se ele estava entendendo que ele foi no 3º céu mesmo, né? Bom, a próxima pergunta, Moisés, é como que se chega lá no céu, tá? Então, como foi dito anteriormente, nosso corpo quando morre volta ao pó, mas o espírito volta a Deus que o deu, certo? Só que para entrar no reino de Deus é preciso nascer de novo. As palavras de Jesus são espírito e vida. Jesus deixou claro que ele é o caminho e não há outro. É muito interessante porque Jesus disse que ele é o caminho, Jesus disse que ele é a porta, gente. Então, na ressurreição de Jesus, literalmente, eu acredito, Moisés, que ele fez um caminho que dá acesso, que nos dá acesso através dessa energia que está selada E ele lá. disse que ninguém vai ao Pai senão por ele. Exatamente. Então, o paraíso ou o 3º céu, né? Ou casa do Pai, porque nós podemos chamar de paraíso, podemos chamar de 3º céu, ou casa do Pai, ela foi estreada por Jesus quando ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, tá certo? Então, quando a gente morre, nosso espírito vai para Deus e só pode ficar lá se você for nascido de novo. Então, Jesus levou um ladrãozinho com ele também. ele disse isso para um bandido, imagina, né? Que estava ao seu lado da cruz, arrependido, mas que reconheceu o senhorio de Jesus. Basta isso, aceitar o sacrifício de Jesus, reconhecer o senhorio dele, reconhecer que ele é o caminho. Crer no seu coração e confessar com a sua boca. Crer, confessar que é pecador e que ele é o caminho. E pronto, você já tem acesso ao céu quando você morrer. Que coisa maravilhosa, né? Não é preciso fazer muita coisa. Bom, que mais aqui? Nem todos estão de acordo quanto a isso. Mas nós entendemos que antes da ressurreição de Jesus, as pessoas que morriam na esperança de um Salvador, seguiam para o seio de Abraão. Porque muita gente fala assim, mas e antes, como que era? Então, antes da ressurreição de Jesus, quem morria na esperança de um Salvador, ia para um lugar que é chamado de o seio de Abraão, né? E outros, que não esperavam o Salvador, não acreditavam no Salvador, iam para o Hades. Só que esse é um outro estudo, porque ele é muito complicado e nós não vai dar para falar agora, porque nós estamos falando do céu, né? Mas a verdade é que depois que Jesus ressuscitou, então ele levou quem estava no seio de Abraão. O céu está do outro lado do Hades, né? O Hades está lá, estamos falando do céu.
Então assim, quando Jesus ressuscitou, ele levou quem estava no seio de Abraão, inclusive Abraão, para o paraíso, tá? É provável que tenham estudiosos que tenham outra perspectiva, mas nós entendemos assim, tá? Que o inferno, o Hades, ele abriu a sua boca, ele ampliou. Por quê? Porque o lugar onde era o seio de Abraão agora virou tudo Hades, porque foi levado, né, para o paraíso. Jesus falou, onde eu estiver, vocês estarão comigo. Então, quem morre depois da ressurreição de Jesus, vai para onde ele está. Isso. E ele já deu o endereço onde ele está. Eu vou para o meu pai. E ele falou para o ladrão, hoje mesmo você vai estar comigo aonde? No paraíso. E esse paraíso, ele é físico e não metafórico. E é onde vive Deus, rodeado de seu povo, cercado por beleza física, por alegria, por prazer e felicidade. Isso é o céu. Um lugar de adoração, um lugar de honra, um lugar de reconhecimento, né, das pessoas uns dos outros, de respeito e de muita paz e de muita beleza, né? Então, lembremos que o Éden, ele não foi destruído, certo? Mas a raça humana perdeu a capacidade de entrar nele. Nós ficamos nessa dimensão aqui. O povo de Deus tem acesso hoje direto ao paraíso, mas não necessariamente ao jardim que existia no Éden. Eu não sei quando é que esse jardim vai ser aberto para todo mundo, mas que eu entendo, nós vamos para o paraíso, mas nós não teremos acesso àquele jardim onde está no meio dele a árvore da vida, né? Só depois, no final de tudo. Ou durante o milênio, não? Durante o milênio nós estaremos aqui, né? Então as dimensões não estarão unidas ainda, vão estar separadas. Porque as dimensões só se unem quando é criado um novo céu e uma nova terra. Isso é para outro vídeo. Esse é outro vídeo, né? Ok. O que mais? Esse paraíso, né? Ok. Acreditamos que assim que a pessoa se separa do corpo, né? A parte imaterial da parte material, então o espírito sobe até onde tem essa outra dimensão. E ela percebe tudo o que está acontecendo. É assim que nós entendemos. Por exemplo, eu acabei de morrer, gente. Meu espírito sai do corpo e ele tem lembrança, ele tem emoções, ele tem pensamento, ele tem ideias. Então ele vê eu vejo o meu corpo deitado, eu vejo pessoas que estão aqui, só que eu estou indo para outra dimensão. Lembra quando a gente falou que o espírito não pode se realizar aqui, então ele tem que ir para um lugar onde ele vai poder se realizar. Pessoas com experiência de quase morte, que é EQM, né? Em sua totalidade, dizem sair de um lugar escuro para um lugar de luz. Olha que interessante. Muitos dizem que passam por túneis ou caminhos de minhoca, não sei. Eles falam que é um túnel que está escuro, mas que tem uma luz lá no fundo. Aí alguns médicos dizem que é o cérebro que tá fechando, né? Que está terminando. Então que essa luzinha é isso. Mas não sei por que a gente viria uma luz quando o cérebro está fechando. Então eu entendo que realmente nós saímos dessa realidade de sombras para uma realidade de luz, né? É isso mesmo. E todos que passam por essa EQM relatam a sensação boa, maravilhosa, de paz, e elas resistem voltar quando percebem que vão voltar. Uma vez eu estava assim, viciada em ouvir todos os testemunhos de pessoas que passaram por uma EQM, sabe? E é interessante, porque muitos eram não cristãos, inclusive tem um médico neurologista, que não era um cristão, né, necessariamente, mas ele teve um acidente, e quem socorreu ele foi o filho dele, que também era médico, e ele teve essa experiência tremenda de ver o paraíso, de ver Deus, de ver tudo ali, e Deus falar que ele teria que voltar. E ele falou, mas eu quero ficar nesse lugar maravilhoso. Né? Interessante. E ele voltou, só que quando ele voltou ele se tornou um cristão, né? Graças a Deus. Então, Sandra, a gente vai parar por aqui, e no nosso próximo vídeo a gente vai estar estudando sobre que corpo teremos no céu. Então, até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe. E se você tiver pergunta, escreve aí nos comentários, porque nós vamos tentar responder.